Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Inova Terceiro Setor, fomentado pela Secretaria de Tecnologia, Ciência e Informação do Distrito Federal. Nós estamos na nossa segunda temporada, aqui na cidade serrana de Sobradinho, gravando esses episódios com pessoas que fazem o terceiro setor acontecer. O objetivo desse podcast é não apenas trazer a você histórias de pessoas comuns que acreditaram e acreditam no terceiro setor, como também compartilhar ideias, experiências, capacitação para que o terceiro setor se fortaleça aqui na nossa região e no Distrito Federal, ou até mesmo em qualquer lugar que você esteja nos assistindo do Brasil. A nossa primeira temporada, nós tivemos a alegria de estar na cidade de Planaltino, uma cidade histórica que também contribuiu muito mesmo com cada personagem que sentou conosco aqui à mesa. E eu já quero fazer um convite para você. Anota esse endereço agora, plataformatransfer.com.br. Você gosta de receber presentes? Eu gosto. Então, por isso, nós queremos dar um presente para você. Nesse endereço, você vai clicar e você vai receber de forma gratuita o seu acesso para o nosso curso. Isso mesmo. São mais de 30 horas aulas que foram gravadas para que você seja beneficiado e capacitado, não somente você, mas toda a sua equipe aí que faz a gestão da instituição com você. E você também vai ter acesso a algumas mentorias e tem muita coisa boa. Inclusive, nós vamos selecionar alguns projetos para que ele seja divulgado e compartilhado também no dia da formatura aqui desse nosso curso. Então, vale muito a pena você estar inscrito. Combinado? E como você sabe, a cada encontro a gente tem um tema especial. E eu sou um cara muito criterioso, né? Eu, pelo menos, procuro ser na maioria das vezes. Então, para tratar de um tema desse, olha o tema: difusão científica em linguagem simples, aproximando pesquisa e comunidade. Parece que é difícil, né? Mas não é não. Por isso que eu trouxe aqui hoje especialistas altamente gabaritados. Professor Edmilson e professor Hélio Rosa. Na verdade, os dois são jornalistas. Eles têm aí uma grande carreira no jornalismo, no terceiro setor, e cada ensinamento deles vai agregar muito hoje. Além, é claro, da nossa convidada especial, a professora Alessandra Bittencourt. Então, eu vou deixar eles se apresentarem. Eu só falei aqui um pouquinho o nome, só para você ficar com aquele gostinho e falar assim, não posso perder esse episódio. Já aproveita e maratona todos eles. Coloca o celular aí perto, vai fazendo a comida, lavando a louça, malhando. Mas o importante é maratonar todo esse conteúdo. São 50 episódios de podcast. Olha só como a gente está fazendo material de qualidade. Edmilson e Hélio, se apresentem. Sejam bem-vindos, amigos, mais uma vez. Tem que ser os dois juntos, só falando mesmo. Um de cada vez. Então, primeiro é aquele que tá com gracinha hoje, Edmilson. Deixa ele. Falou, valeu. Tem que falar os dois juntos. Hélio, se apresente, Hélio Rosa. Pessoal, vocês que estão aí, mais uma vez estamos com um convidado especial, especialista no terceiro setor. Sou pós-graduado em Administração Pública e Gerência de Cidades. Hoje o nosso tema aqui é falar sobre a questão da difusão científica, que vai aproximar aí, né, todo o pessoal que trabalha no terceiro setor, nas bases, nas comunidades. E aí, ao mesmo tempo, né, nós vamos conversar um pouco com a nossa convidada especial aqui, professora Alessandra, que é palestrante em empreendedorismo, em defesa da mulher e tanta coisa, né, em jovem aprendiz, em jovem do IFB, que ela vai dar detalhes aí sobre a sua história, né, mas assim, o que mais deixa a gente entusiasmado é saber que estamos chegando ao fim, né? É sinal que dos 50 está chegando. Está chegando. Vou deixar o Edmilson continuar, então. Vai lá, Edmilson. Meu nome é Edmilson, estou no terceiro setor há mais de 2 décadas, também sou jornalista e hoje nós vamos ensinar um pouquinho e aprender também. Né? É sempre bom essa troca, né, amigos? O ser humano precisa ter a humildade de reconhecer que não sabe tudo, não é, Hélio? Porque, ou aprender fazendo, né? Exatamente. A gente aprende fazendo e aproveita, capta aí a experiência de cada um, a vivência, o know-how,
né? E a gente ali vai se construindo. Se construindo, exatamente. E por que eu começo falando sobre isso, amigos? Porque muitas vezes a gente olha algumas instituições sofrendo, fechando, porque o gestor, ele quer ser equipe. Ele sozinho, não quer aprender, não tem humildade, quer Centraliza fazer... tudo. Centraliza, trata mal a equipe. Então, tudo isso vai desgastando pessoas que estão perto, né? E a gente já falou várias vezes, em vários episódios, que ninguém vai muito longe sozinho, né? Então, é bom... No terceiro setor, não. Hélio, eu me recordo de alguns episódios atrás, que o Hélio frisa assim, muito, né, esse aspecto da parceria, tanto quanto não tem recurso, principalmente quando tem, né, Hélio? Reconhecer, eu falo sempre assim, tá ali junto, você reconheça bem. porque a pessoa te ajuda no 0800 e quando você tem recurso, você tem que pagar no 0300. Né? Porque aí o cabra quer também custo-benefício, aí não valoriza, né? Aí como é que você constrói? Exatamente. Então, assim, a gente tem trabalhado essas questões aqui de uma forma informal, mas é para você que está aí do outro lado mudar a sua mentalidade. Então, tenha a mente aberta para isso, por favor, tá certo? Nossa querida Alessandra Bittencourt, eu não vou nem arriscar falar todas as formações e especializações dessa mulher, Hélio. Eu quero que ela mesma se apresente aí para a gente, amiga. Aí vai acabar o podcast, porque vai começar a falar. Mas é só para se apresentar aí, reduz. A capacidade as dela. habilidades, né? A competência e tudo, o histórico, o portfólio, e pronto, acabou. É verdade, acabou o podcast. É uma hora. Estão cheios de graça uma hora hoje, falando. gente. Estão cheios de graça É alegria, hoje. é só alegria. Ave Maria, não, mas todo mundo está cheio de graça Só aqui. isso hoje. Gente, eu sou a Alessandra Bittencourt, sou educadora, professora. Sou daquelas que fez magistério, licenciatura em letras, licenciatura em pedagogia, especializações na área, mas o meu foco mesmo é trabalhar com pessoas, né? Transformar vidas. Isso para mim é impactante. Em primeiro lugar, eu sou uma serva de Deus, sou cristã, e eu posso dizer isso aqui, acho que abertamente, né? Eu respeito pessoas também que não professam fé nenhuma, tenho amigos também nessa área, mas eu posso dizer de antemão que a Alessandra é aquilo que o Senhor ajudou a construir, que o Senhor me fez, né? E tem me sustentado até o dia de hoje. Então, tudo que eu faço, eu dou graças a Deus por me capacitar, por ter essa oportunidade. Até para dar aula, em qualquer espaço, em qualquer instituição, eu tenho que ter a serenidade e sabedoria de que eu estou lidando com vidas, e isso é muito gostoso, né? E que a gente transforma essas vidas também. É muito importante essa fala da Alessandra, amigos, porque aqui nessa mesa já se tentaram pessoas de todos os tipos. E isso é uma coisa que a gente precisa, sociais, todas as classes, né? Todos os projetos. E isso é uma coisa que eu gosto de frisar, porque a gente respeita todo mundo. Porque quem trabalha no terceiro setor, ele precisa aprender a respeitar o indivíduo, respeitar as peculiaridades. Outro dia falamos aqui, não foi, Edmilson, sobre uma linguagem periférica, como conversar com... E hoje nós vamos falar de linguagem simples, Exatamente. né? Então você vai explicar para nós o que é peculiaridade, porque senão a pessoa fala, peraí, vocês estão botando muita coisa científica. Peculiaridade é uma coisa que é específica de algo. Então, por exemplo, quando a gente fala dos manos da música do hip hop, eles têm uma linguagem peculiar, uma linguagem específica. Eles têm gestos e tal, a vestimenta. Tudo isso é específico, é peculiar. Então, é importante. Bom, já pode acabar o podcast. Isso, né? Já explicou tudo, é linguagem simples, né? É uma linguagem simples. Você explica para que todos entendam. Mas, então, assim, você que trabalha no terceiro setor, esteja aberto, né? Abaixo o julgômetro. Quer dizer, a gente julga muito, e aí você pode estar bem intencionado com um projeto, mas você está com o julgômetro lá em cima e afasta as pessoas da comunidade, afasta os parceiros. Então, essa fala da Alessandra dizer que é uma cristã, ela corrobora, ela ajuda, ela soma com o nosso papel aqui, quanto mediador e especialista do terceiro setor, que é mostrar a inclusão, a aceitação e o respeito a cada indivíduo com a sua crença, com a sua escolha.
Certo, amigos? Certíssimo. Dito isso, eu quero pedir ao Hélio. Pode Não, perguntar, então, que é para os dois não falarem. Joga pra Porque mesa. você joga para mesa, joga para Joga pra mesa. mesa, que até a Alessandra fala Até a também. Alessandra, justamente. É roda de conversa aqui, né? Na próxima podcast, Hélio, eu quero uma mesa redonda, tá bom? Não quero uma mesa retangular, Não, mas eu não, tinha tá? até pensado, é uma mesa redonda. Mesa redonda. Que Mas aí aí a culpa é do Vinícius. É do Vinícius Ele da, não tá aqui, da, né? da Nord. Aí a gente Tadinho, só Tá porque ele não está certo. aqui, gente. Desculpa, Olha a cara, não tá inclusão aqui. com a mesa, por favor. Ó, Na próxima a gente vai fazer um jeito de ser redondo. Inclusive, eu quero aproveitar esse momento, Hélio. Não sei nem se pode, mas eu vou fazer. Eu quero dizer a você que pode contratar essa equipe da Nord, que são profissionais altamente capacitados, gabaritados, flexíveis, profissionais que atendem e fizeram com a gente todos esses episódios. Vale muito a pena você ter ele na sua equipe. São parceiros nossos, viu? Vinícius, um abraço, meu querido. Tá? Tamo junto. Cris, tamo junto. O Cris também não está aqui, não. Primeira Aí dama pode da falar Cris, mal tamo dele, junto, né? viu? Vamos lá, galera. Tá bom, gente. Difusão científica em linguagem simples. Cara, isso aqui é interessante, porque muitas vezes o acadêmico ele gosta de palavras Os artigos mais científicos, linguagens técnicas, né? técnicas. né? Aí não dá para se aproximar, né? Como é que tu vai aproximar com a Então, comunidade a falando? comunicação ela pode criar uma barreira, assim como ela destrói uma barreira. Fala, Edmilson. Distancia. Muito bom. Fala de- Esse Nós tema estamos é felizes muito- hoje porque nós estamos terminando. A alegria é isso, Não é hoje gente. não, mas tá nós- perto, Esse então. tema é bem interessante e o terceiro setor ele tem que servir como um descomplicador, É isso. né? Muitas vezes a gente baseia os nossos projetos, né? Justifica os nossos projetos através de pesquisas, né? Científicas, Sim. técnicas, né? A gente trabalha aí com os órgãos públicos, com os dados, e esses dados ele vem grosso, né? Ele não vem tratado da forma que a gente precisa passar para a nossa comunidade. Tem que fazer a interpretação. Justamente. Isso Então, mesmo, interpretação. de forma, a gente tem que pegar essas informações técnicas, esses jargões técnicos e transformar ele de maneira mais clara, mais simples para aquelas pessoas que estão sendo beneficiadas pelos nossos projetos. Então, primeira coisa, a gente tem que identificar o nível da nossa comunidade. A gente precisa saber com quem que nós estamos falando. Esse meu projeto, ele é um projeto voltado para a sustentabilidade ambiental. Por que eu falo sustentabilidade ambiental? Porque é onde tem muitos jargões técnicos, né? Você veio lá falar que nós estamos sofrendo aí problemas climáticos, né? Camada de ozônio. As pessoas não sabem o que é isso. Gases de efeito estufa. Gases de efeito estufa. Fala os GEs, aí o cara quer isso. Aumento da temperatura. Então, a gente tem que pegar esses termos, né, técnicos e traduzir isso de maneira simples. E nós, Economia circular, que é circular, dos focos justamente. que a gente está Então, a trabalhando gente aqui. tem que pegar esses termos e colocar de forma simples, clara, para as pessoas que trabalham com a gente no terceiro setor, de acordo com o local, né? Porque cada local tem a sua particularidade, peculiaridade. Você mesmo, professor, você faz muitos projetos sociais em escola. Já pensou você ensinar sobre essas questões, usando esses termos técnicos, os jovens vão entender? Vão ficar meio complicado, Sim. né? Inclusive, eu estava dando aula ultimamente de metodologia científica, como construir um artigo científico no Instituto Federal, no campus Taguatinga. E eu falei para os meus alunos, olha, faça pesquisa, seja um estudioso, mas na hora de construir a sua tese, né, a sua escrita, voltando aqui para a linguagem mais simples, tente lembrar que atrás da pesquisa, que atrás da linguagem científica, tem um ser humano que está fazendo e tem outros que vão ser pesquisados, que vão ser ouvidos. Então, a linguagem ela é importante, né? Ela precisa ser adequada, não é por isso que a gente vai colocar lá qualquer tipo de expressão, mas é vantajoso. E isso aproxima as pessoas e não
e não separa as pessoas, né? Eu tive, por exemplo, um professor na graduação, que ele veio também para dar a disciplina de filosofia, olha só, né? Uma pessoa que pensa que é um filósofo, que vai dar filosofia da educação, você pensa que é uma pessoa despojada, que vai te ouvir, que vai ser receptiva, não. Ele usava terno e gravata, tinha não sei quantos doutorados, mestrados, especialidades, ele usava uma linguagem muito erudita, né, parafraseando uma linguagem difícil, né, que nós estamos falando em linguagem simples. Aqui agora hoje. a gente tem que falar e tem que ser dicionário mesmo. A gente faz uma tradução, tá bom, para você, tá? A turma teve muitos problemas com ele. Ele não queria que todo mundo sentasse, parecia um exército. Nada contra, né, o militar, né? Também já trabalhei, já fiz projetos na escola militar também, lá numa cidade em que eu morei. Mas ele tinha uma linguagem tão difícil e ele tinha assim uma imparcialidade tão grande com os alunos que ele teve que sair da instituição. Uma linguagem que ele falava que ninguém entendia. Não conseguiu criar conexão. Não. E aí é um desafio, né? E aí é onde a gente separa. A gente tem que separar, né? O erudito, transformar para ele ser acessível. Porque senão eu falo e não impacto você. Né? É verdade. Se ele estivesse falando para a equipe de professores, né, gestores, ele está falando para um público onde ele precisa ter uma linguagem mais traduzível, né? Esse mais tema popular. de hoje, assim, é só a pessoa fazer uma comparação. Como é que eu faço? Divisão de conhecimento, ele é diferente, né, difusão científica, melhor dizendo, é diferente do artigo científico. Ô, Hélio, o que é artigo difusão? Científico vou chegar agora. Aqui você fala e interpreta. Porque aqui difusão, você fala e né? interpreta. Porque fala difusão. A difusão você vai ampliar, você vai estender, você vai dar oportunidades, vai criar conexão por isso. Aí o que é conexão? A conexão é ligar uma coisa na outra. Né? Vocês estão vendo Então, que hoje a gente está sendo... Aqui, só professor de língua portuguesa. a gente precisa Não, mas é explicando, interessante, mas faz parte do tema. porque a gente vê como a nossa linguagem já vai É. usando esses termos que muitas vezes não é compreensível para alguém. Né? Isso é interessante. Vai lá, continue. Não, então, assim, é diferente difusão científica com artigo científico, né? Só para você entender isso. Se eu vou escrever um artigo científico, eu posso usar linguagens técnicas, mas, como a professora falou muito bem aqui para os alunos, mas se você buscar também linguagem simples, é melhor ainda até para ser compreendido. Tudo bem que seu artigo científico tem que saber quem é que vai ler. Que se for para uma análise, para você receber notas, tem um corpo técnico, aí você tem que usar a linguagem técnica. Aí você pode usar o erudito, né? né? Exatamente. De Rubem Alves. Porque se você for escrever de forma mais ampla, apresentar ali o seu artigo científico para ter um alcance do nível um pouco de uma classe social menos elevada, aí você tem que facilitar a sua linguagem. Até para que haja aí vontade da pessoa ler, né? Se ela ler um parágrafo e não entender nada, ela não vai nem continuar. Então você tem que buscar aí, criar essa conexão. Aí quando a gente facilita, né, a gente deixa as coisas mais fáceis para o entendimento, a gente acaba expandindo de forma. Hoje em dia a gente tem uma explosão no YouTube de cientistas que estão difundindo a ciência com uma linguagem mais simples. Você tem canais próprios de cientista voltado falando para o jovem. Vídeos curtos de 5 minutos, pega um tema específico e aí ele cria uma metodologia de fácil acesso, porque hoje em dia o que viraliza nas redes sociais são temas cotidianos, né? E hoje você vê cientista com vídeos que têm milhões de acessos. Como é que você vai fazer difusão da informação com palavra técnica? Justamente, né? Então eles usam termos simples, entendeu? Em vez de falar aqueles jargões científicos como imunidade, o jovem não entende o que é imunidade. Ele fala, olha, são aquelas bactérias do bem que vão lá e combatem as doenças. Está dando um exemplo de maneira clara o que é imunidade, entendeu? Então, é isso aí. É importante a gente tentar difundir de forma simples, porque a gente ganha público, né? A gente aumenta o alcance da nossa mensagem. Dentro desse aspecto do alcance da mensagem, nós não estamos querendo aqui, né? Eu quero até usar vocês três aí pelos títulos que vocês têm. Eu sou o menor da mesa, vocês já perceberam, né, amigos? É humildade. Que nós não estamos, de forma alguma,
menosprezando o avanço científico, a produção de material científico, porque ele é de muita importância, né, amigos? É muita importância. Então, assim, as universidades, as faculdades, elas são importantes no quesito de construção, de incentivar. A gente está falando de da difusão científica como um instrumento para aproximar a comunidade. Não estamos aqui, como o professor falou, desqualificando o artigo técnico, né? Os cientistas, as metodologias científicas, nós não estamos desqualificando nada, porque todos os instrumentos são importantes. Só que nosso tema de hoje é para aproximar das comunidades. Você ter essa conexão com o público, esse público precisa se aproximar de você, senão você não vai conseguir transmitir o conhecimento e não faz transformação. E linkar isso com o terceiro setor, porque é o que nos importa aqui, né? Como é que a gente vai usar tudo isso dentro do terceiro setor? Né? O terceiro setor é ele que leva o projeto, ele que leva a mensagem. Né? Como eu falei, a gente se baseia no científico, nas pesquisas, na técnica, para poder realizar algo para o povo, para a população. E ele também vai fazer propagandas, vai fazer suas edições, e para isso ele também tem que usar uma linguagem, né? Vamos supor, eu falei para os meus alunos esses dias a diferença de sublinhado e hífen. Tia, o que é hífen? Professora, o que é hífen? É isso que separa a sílaba? Então, aí você vai explicar. Olha que nome difícil, hífen, né? Exatamente. Aí underline, todo mundo usa. Isso, underline? O que é isso? É sublinhado, você fazer um sublinhado. Quando você põe, todo mundo põe no e-mail, né? Tem gente que às vezes nem sabe. Às vezes a pessoa fala que é tracinho baixo, tracinho embaixo, tracinho embaixo, tracinho em cima. Então, essa linguagem, ela precisa ser, ela é importante, ela é técnica, a gente trabalha com ela, né? Mas quando eu faço isso para chamar a atenção, para divulgar um trabalho, eu também tenho que ter essa intenção, né? É igual os cards, né? Aí você fala, o que é cards? É os criativos, o que é criativo? Panfletinho. Os panfletinhos, né? Que são feitos, precisa ter linguagem simples. Eu tenho minha equipe de design e eu sou muito crítico. Olha o nível. Então, aí você fala, mas o que é design? É um pessoal que trabalha com imagem, né? Assim, tem que explicar tudo com desenho, para mandar a mensagem, a comunicação, para você entender que tem os visuais, né, os auditivos, os sinestésicos, entendeu? Então, na comunicação tem que atingir a todos. E aí eu olho e falo assim, não, isso não tem nada a ver, não vai chegar, a pessoa não vai entender. Eu preciso ter palavras-chave que chamam a atenção. Você que vai fazer uma chamada para uma propaganda, você não precisa escrever um textão. Se você encontrar 3 palavras-chave, você já faz a captação certa no seu trabalho do terceiro setor. E encontra, melhor dizendo, o seu público-alvo. Mas o que é o público-alvo? São as pessoas que você quer alcançar, né? Qual a meta que você quer alcançar com aquelas pessoas. E aí você vai pensando em facilitar a melhor forma na comunicação, e aí você faz uma difusão científica, aproximando com a comunidade. Isso aí, pessoal, é tão importante para você que está nos assistindo, porque eu gravei uma aula no nosso curso sobre storytelling, como usar a inteligência artificial. Que é storytelling? É a história que você vai contar nas suas redes sociais, né? Então, assim, a arte de contar histórias. Então, tem uma técnica para contar uma história que vai fazer a pessoa estar ali assistindo e fazendo aquilo que você quer que ela faça. Então, assim, na produção do storytelling, eu fui fazendo junto com eles ao vivo com a inteligência artificial. E tem uma parte lá, amigos, que a gente tem uma mensagem específica, uma linguagem para cada público. Eu me lembro que nesse dia que eu gravei usei o mesmo contexto para gravar um vídeo, falando para as crianças, para os adolescentes, para os públicos parceiros da comunidade e para conseguir patrocínio. Então, eu fiz 4 vídeos com o mesmo assunto, só que com linguagens diferentes que atingiam cada um dos públicos. Assista aí. Assista, faça eu não assisti ainda, mas é muito bom. Porque né? é muito isso, assim, né? Eu não assisti ainda, mas o filme é muito bom. Então, vou assistir. Então, é muito isso, a gente falar a linguagem certa, uma linguagem que todo mundo vai compreender. Né? Ô, Alessandra,
Agora nós queremos explorar aqui um pouco, amiga, a sua história no terceiro setor. Conta aí um pouquinho pra gente quem é a Alessandra, voltada para o terceiro setor. Alessandra Bittencourt. Os projetos que você já desenvolveu, já participou. E, inclusive, você viu aí alguns episódios anteriores, ela estava aqui nessa mesa se oferecendo para ajudar em outros projetos. Então, você que está precisando, escuta bem tudo que ela faz, porque você pode convocar essa equipe aqui para ajudar o seu projeto. Se for remunerado, melhor ainda, viu? Antes de ela entrar no assunto, é que todos nós aqui, nós somos especialistas e também nós somos participantes da execução do terceiro setor. É isso mesmo. Todos nós temos instituição ou temos trabalho. Eu já tive também, estou como especialista, mas estive ali como isso é muito legal, né? A gente está sempre executando alguma atividade do terceiro setor. Então, isso aqui não é só falácia, aqui tem experiência. Tem experiência. Na prática, né? Se não souber falar, pelo menos sabe fazer. É isso mesmo. Alessandra, vamos lá, amiga. Conversa com a gente aí. Fala pra gente um pouquinho. Bom, no terceiro setor, eu trabalho com palestras, né? Trabalhei no último semestre anterior no Instituto Extractus, fazendo palestras para... Conheço. Conhece? Muito. Costurando futuros, né? Foi muito legal, fui palestrante. Eu trabalhei no Instituto Federal até recentemente como professora na área de empreendedorismo, qualidade de vida do trabalho. No IFB? No IFB, Campus Taguatinga. Legal. Né? Um alô para os meus alunos, que o meu contrato terminou agora, recentemente. Eles falaram, não, professora, né? Vamos ficar longe. Vem para o terceiro setor, né? Aí você tem que falar para eles também. Vem para o terceiro setor. Vem para o terceiro setor. Inclusive, tem alunos meus que foram influenciados pela aula de empreendedorismo e qualidade de vida no trabalho, que fizeram plano de negócio. Que legal. Né? Fizeram, submeteram, levei os alunos para uma visita técnica na Biotic, viu, gente? Eles recebem muito bem. Biotic. É um abraço para você, Biotic. Empresa de tecnologia que fica na Granja do Torto, aqui, bem pertinho da gente. É o polo tecnológico ali, né? Isso, é o polo tecnológico, eles têm projetos interessantíssimos, os alunos submeteram, foram em reuniões, eles disseram, professora, nós estamos aí, engraçado que o sonho da empresa, né, que eles estavam planejando, surgiu numa aula, num bate-papo, numa sala de aula. Então, essas questões tecnológicas, e o professor, ele tem essa ligação com o aluno, né, que a gente não está ali só para simplesmente, meramente passar um conteúdo, mas ser um intercâmbio para transformação de vidas. Um agente transformador, né? Um agente transformador. Gosto muito dessa área de palestrar, eu sou palestrante também na área da educação, trabalhei em Mulheres 1000, é um projeto maravilhoso, gente, um projeto maravilhoso do Instituto Federal, também é um projeto do governo. Mulheres 1000? Mulheres 1000. Por que 1000? Porque a mulher tem 1000 mulheres? Não, porque ela... 1001 utilidades. 1001 valores. Valores. Não é só pela utilidade, parabéns, mas é pelo... você mulher, viu? 1001 valores. 1001 valores. Mulheres 1000. É mais que Bombril. Bombril é muito utilidades. Muito mais. A mulher tem valores. Além das utilidades. Valores. Então, palestrei para elas, eduquei, dei cursos, né, palestras de motivacional a respeito da valorização da vida da mulher, que é importantíssimo. Assim, como empreendedora, eu nunca tive um CNPJ e nem um MEI, mas eu já sou empreendedora desde pequena, né? Vendia alface na feira para minha mãe, né? Vendia pão, faço propaganda para minha mãe vender pão. Cida Amor aos pedaços, tá, gente? Cida Amor aos pedaços. Como é que é aí? Cida Amor aos pedaços. Você tem que comer os pedaços, as coisas, o pão, não, é porque ela faz cada coisa gostosa, gente. Você come um pedacinho de um pedacinho de outro. Aos pedaços. Pão integral, pão caseiro, né? No próximo episódio, traz um pra gente degustar, tá bom? Cida, manda pra gente. Pode ser até um pedaço, não tem problema. Manda só um pedaço pra gente provar no próximo episódio, por favor. E um chazinho. Tem que engolir, eu levei né? esses dias lá em Planaltino, Chazinho, os meninos sabem. Levei para Rayane França. Cida. Levei eu participei nesse dia. Levei um chazinho, gente, maracujá, maçã. Foi na gravação no Dia Internacional laranja. da Mulher. Isso. E ela levou. Como é que eu lembrei? Levei chazinho, levei bolinho de banana. No domingo. Então, eu ajudo a minha mãe a fazer as vendas dela, faço alguns contatos com algumas escolas, com amigos lá do condomínio, faço propaganda, faço videozinho, né? No inverno, outono e inverno de 2023, 2024, eu ajudei minha mãe a vender lá no condomínio, fazia os videozinhos, colocava no grupo. Legal. E o pessoal ia lá. Assim, é muito gostoso, né, trabalhar nessa área.
E na área da educação, com o empreendedorismo, qualidade de vida no trabalho e em todas as áreas. Alessandra, obrigado aí por fazer a propaganda da Cida. O negócio está perto do almoço, né? O problema é esse, Aí entendeu? dá fome. Que aí ela fala da Cida, não traz um bolo, não traz uma torta, não traz chá e a gente fica agoniado. Mas, amiga, qual que você percebe que é, assim, algumas das grandes dificuldades do terceiro setor hoje, diante de todos esses trabalhos que você já desenvolveu? Investimento, parceiros, porque às vezes a pessoa vê, é tão pequenininho, né? É um empreendimento pequeno, às vezes não dá valor e às vezes cresce. Eu me entendo por gente. A minha mãe nunca foi empreendedora. Ela é empreendedora nata, mas nunca fez curso, nunca fez nada. E, no entanto, eu conheço uma vida da minha mãe vendendo coisas. Ela é empreendedora de chão de fábrica. De chão de fábrica. Está lá, Sim. fazendo. Inclusive, eu tenho um irmão, o irmão caçula, nós somos do Paraná, mas mudamos para Goiás quando eu tinha 5 anos, né? Eu sou londrinense, mas morei em Formosa. Paragoianos. Gostei. E aí, a minha mãe, lá na fazenda onde nós morávamos, o dono da fazenda falou assim, não, vou te dar um leite aí para você fazer uns queijos, para você vender. Faz aí, separa aí, vai ser seu. Aquela época ele já teve essa visão, né? Aquela época, marido machista, não dava dinheiro. Aí ela fez uma horta. Dessa horta, eu cuidava dos tomates, tá, gente? Amava tomate. Hoje eu não sou muito fã, acho que eu comi demais naquela época. E aí, ela foi vendendo essas hortaliças, fabricando queijo, vendia os queijos, e ela falou assim que o enxoval mais bonito do filho dela foi aquele que ela arcou com o próprio sustento, com as coisas que ela criava. Porque os outros foram tudo dado pelo meu pai, né? Precisa disso, cobria só as necessidades básicas. Mas ela ganhou um dinheirinho e pôde ir lá comprar as coisas que ela gostou, que ela viu, que ela achou interessante, que ela achou bonito, né? E, às vezes, assim, tirando essa, porque ela nunca procurou um apoio, mas sempre foi, vendeu pão. A minha mãe lá em São Paulo, morei em São Paulo um tempo, ela vendia até sopinha, essas sopas lights, ela fazia, colocava nos potinhos e o pessoal comprava para congelar para a semana. Então, a minha mãe, ela tem, né? Eu tenho esse trabalho junto com ela. Eu também já trabalhei, já dei aula, trabalhava em empresas e fazia pão nas horas vagas para poder vender. Então, a gente sempre tem, mas nunca teve tem um espírito de empreendedorismo, né? Espírito empreendedor. Então, só que às vezes a gente não tem um olhar, talvez porque a pessoa não se interessou por aquilo que você faz, ou por aquela questão de, é meu, eu tenho o meu negócio, eu tenho as minhas coisas, então eu não vou compartilhar, né? E é interessante essa parceria e esse olhar empático em prol do pequeno empreendedor também. Ô, Hélio, diga-me. Vou contar a história também de empreendedorismo. Diante dessa afirmação aí da Alessandra, né? Como é que você contribui, amigo? No caso da Alessandra, como uma professora, palestrante, se destaca muito nessa questão de empreendedorismo, de capacitação, né, em várias áreas, inclusive na parte de tecnologia e inovação, que é uma das áreas também que ela vai contribuir conosco. Inclusive, quero convidar você para o dia 12 de abril, vamos fazer o encerramento. Anote essa data aí, gente, eu vou ter que colocar no meu calendário aqui também. Tá? Então, o encerramento do projeto vão estar envolvidas todas as pessoas que trabalharam, não só das equipes, como quem já participou dos podcasts, quem participou da plataforma Transfere Gov, inclusive a dica que eu dou para a professora aqui, viu? Para poder maratonar, às 30 horas, porque é importante todos nós maratonarmos. Então, você não me perguntou isso não, mas eu estou falando, né? Já estou. Eu fiz minha inscrição. Assim, é interessante. Eu já vou começar. Que aí você já se programa, né? A gente precisa estar ali falando a unidade de linguagem. Aí você fala, o que é a unidade de linguagem? É falar a mesma coisa. Uma equipe, ela precisa estar nesse pensamento. Então, uma das coisas que eu falo para a Alessandra, assim, com toda essa história que você contou, né, nas suas experiências, eu já vou falando, fazendo uma pergunta, né? O que você acha mais difícil, o que se torna um maior desafio para você nesta atividade
de palestrante, seja na área de empreendedorismo, seja na área de tecnologia, seja na área de inovação, seja na área de formação e capacitação de jovens nas oportunidades de trabalho, seja na área de defesa da mulher, ou então do despertar da mulher. Eu entendi tudo que você falou, eu pontuei aí, né? O que se torna mais desafio para você? Encontrar quem convide a gente para fazer esse trabalho, porque né? antes você falou, uma equipe, parceria, investimento, né? Tem tudo isso. Isso. Equipe, parceria, investimento. Olha o que eu estou prestando atenção. Propaganda, gente, propaganda. Eu preciso de ajuda nessa questão das minhas redes sociais, de fazer né? E a gente não sabe fazer tudo. Comunicação é digital. Importante. Comunicação digital. É um dos pilares do nosso curso. Desenvolvimento de projetos e comunicação digital. Porque, assim, a gente já faz. Eu não tenho uma OSC, mas eu faço do meu trabalho uma OSC. Sim. Porque eu desenvolvo trabalhos sociais tanto na igreja quanto na escola. Teve uma vez que é importante a gente pensar isso, porque eu tenho essa visão de impactar a sociedade, de transformar a sociedade. Então, na cidade onde eu morava como educadora, a gente fez um Natal solidário, em que os alunos adotaram crianças da Mãe Social. Eu fui na Mãe Social, que é um lugar onde eles amparam as crianças vulneráveis, que perderam o direito de viver com as famílias. Conversei com a administradora. É público, tá, gente? Aliás, não é público, não. Recebe ajuda pública, tá? Mas é uma questão assim, que precisa de muita ajuda. E aí nós fizemos a adoção das crianças para o Natal. Os meninos fizeram como se fosse um amigo secreto. Eles pegaram os nominhos das crianças, a idade das crianças, o número que as crianças usavam. Nós doamos roupa, nós doamos sapato. Foi muito, muito alimento que a gente conseguiu. E isso não estava no meu currículo como professora. Eles não me pediram para fazer isso. Mas eu usei uma aula para poder, com uma intenção de poder impactar e ajudar a sociedade. Porque além de você ser intencional, que a gente percebe que tudo, né, você age dessa forma intencionalmente, você também tem, a gente percebe, né, a parte intencional, a gente percebe também em você, como é que diz, assim, a questão de ser desprendida, né? Porque a gente só faz algo se realmente for desprendido. E só faz algo, a maioria das pessoas, naquilo que é pago para fazer. E aí você tem um chamado quilômetro extra. É a palavra que eu estava buscando. Eu dei essa enrolada todinha para tentar lembrar esse nome. Quilômetro extra. Faz parte, hein? Você que está assistindo a gente. No final é assim o dia mesmo. que for participar de podcast, é assim mesmo, né? vai dar um branco, aí você começa a enrolar, igual eu fiz aqui. Ó. Dei uma enroladinha e encontrei a palavra. Quilômetro extra. Mais, né? Você se dedica mais. E, como você disse, às vezes eu como professora, não era nem minha atividade, mas eu fui lá e fiz. É isso que a gente faz no terceiro setor. Sempre ter 1 quilômetro a mais, sempre andar 1 quilômetro a mais, sempre estar pronto a fazer mais. É o que eu sempre digo em trabalho em equipe. A gente não precisa olhar o que o outro está fazendo, a gente precisa fazer. Aí, se está faltando, o que eu posso fazer para contribuir? Né? E fazer, porque a gente só vou fazer o que eu sou pago para fazer, então não precisa, que qualquer um faz, né? Então, a gente precisa ter essa dedicação que eu percebi que você tem. E esse conceito, inclusive, de empregado, mudou, né? Hoje em dia, as empresas e o terceiro setor busca colaborador. É aquela pessoa que pode colaborar em todos os aspectos do projeto, entendeu? Desde a sua concepção, né? Que eu falei do brainstorm, sentar, vamos fazer um projeto, bora, todo mundo vai dar a sua opinião. O que é esse negócio aí, moço? O brainstorm... É o que a gente tem que falar e já interpretar. Aqui a gente traduz na hora. Na hora, que esse tema de hoje é bom para isso. Falando, o brainstorm é quando você reúne pessoas e coloca uma questão em pauta e vamos discutir todo mundo. Cada um vai dar suas ideias, né? Uma tempestade de ideias, aí cada um vai. Então, essa concepção do colaborador é essa. Desde a concepção até a execução do projeto, todo mundo pode trabalhar em todas as partes, entendeu? Claro que você vai ter dentro de um projeto os departamentos, até de forma
das rúbricas, você tem que ter lá o pessoal do marketing, o pessoal da técnica, o pessoal que vai trabalhar na parte Bate muito na mesa, administrativa. o pessoal reclama. É verdade. Aí o pessoal... Mas na prática, todo mundo pode fazer, todo mundo. É que nem aqui, ó, no podcast aqui. A gente coloca isso na prática, né? Às vezes é o nosso amigo aqui que está aqui na frente, às vezes sou eu que também estou aqui, às vezes é o Hélio Rosa. Eu sou especialista, eu papel, também né? sou entrevistado, entendeu? Porque sabe o nome disso aí, Edmilson? Isso é legal. É uma coisa que eu falei para ela que eu percebi, os 2 P's do líder. Ela tem paixão e polivalência. Mas o que é esse negócio, polivalência? Então explica agora, polivalência. Fazer muita Paixão coisa ao e mesmo polivalência. tempo. E aí o que você falou agora é polivalência. E você falando das suas dificuldades aí, a questão da parceria, a questão do recurso, mas tudo isso parte do primeiro princípio, a formalização. Né? Você é terceiro setor, a sua essência é terceiro setor. Porque quando a gente trabalha na escola, quando a gente trabalha na igreja, quando a gente trabalha em projetos sociais, isso é porque nós temos o sangue, né? Fomos mordidos, né? Pelo bichinho, pelo picado mosquito, pela mosca azul. pelo piscado, e a gente trabalha. E muitas vezes você trabalha muito bem em parceria com outros projetos, mas você vai um momento vai sentir a necessidade de você ter o seu, de você poder fazer do seu jeito, entendeu? E isso aí é a formalização, né? E o POD Inova Terceiro Setor ensina as pessoas a se formalizarem, a fazer o estatuto, né? Dar todas as dicas de como criar uma instituição. Aí você vai trabalhar, aí você vai poder correr atrás das parcerias. Sim. Toda essa dificuldade sua vai ser sanada com a formalização, entendeu? Legal. O Edmilson e Hélio, a Alessandra ela levantou aqui uma questão que ao longo dos episódios e quando a gente estava gravando as videoaulas, ficou algo assim evidente para mim. Eu acho que vale a pena a gente comentar isso, né? Assim, a importância de ter as redes sociais mostrando aquilo que a gente faz, divulgando o projeto, divulgando as ações, até porque cria ali uma memória. Então, assim, que dicas práticas a gente pode dar para o nosso amigo do terceiro setor, pegando o gancho aqui junto com a Alessandra também, que às vezes é sozinho, tem aquela dificuldade, ou eu faço isso ou eu faço aquilo. Então, assim, como é que a gente pode ajudar o nosso amigo ou a nossa amiga lá na ponta a falar assim, cara, eu também preciso cuidar da minha rede social? A primeira, para a pessoa que se identificou aí com essa história da professora Alessandra, a dica que a gente faz, ela é muito simples. Tudo que você faz tem que dar visibilidade. Não existe aquele ditado popular, quem não é visto não é lembrado, né? Então, você só vai encontrar parceria se você divulgar. Se a pessoa não souber o que você faz, como é que ela vai Foi assim que parte? você me descobriu, né, Hélio? Eu estava fazendo... Eu não E o descobria Hélio me nada, viu. né? Não sabia nem quem era a Alessandra, só ela é minha irmã lá da igreja e a gente orava junto lá e tal. Né? Agora a gente está aqui junto. Tem um termo popular, ninguém sabe o que o mudo quer, né? Bom, quem não se comunica se estrubica, o velho chacrinha. Entendeu? O cara tem fica um monte de mudo, coisa. ninguém sabe o que o mudo quer. E o que é esse se estrubicar? Pode cair, pode se arrebentar, né? Então, assim, você pode não alcançar o que você quer. Pode perder oportunidades. Pode perder oportunidades. Tem que estar atento. Então, a comunicação, ela está em tudo, né? Desde o tema de hoje, na questão da difusão científica, para facilitar essa linguagem simples, até mesmo no combate à desinformação. Por quê? Por que é importante a linguagem simples? Por que é importante a boa interpretação? Até para que não haja ruídos, né? Aquele sonsa ou comunicação que não está de acordo, e aí a pessoa entende da maneira dela e já começa a falar e difundir ou espalhar o fake news, né? Que são as informações ou a informação falsas, né? incompleta. Então acaba sendo uma desinformação. Então a difusão científica, ela combate a desinformação, você usando a linguagem simples. Senão a pessoa vai entender do seu modo, como eu disse, né? E acaba espalhando coisas que não são verdades. E voltando ao assunto, essa questão aí da comunicação. Então, hoje em dia, as entidades que têm muito sucesso, que acabam executando mais, acaba tendo mais parceiros, acaba tendo mais doadores,
é aquelas entidades que têm o foco nas redes sociais, porque antigamente, quando não tinha redes sociais, era no boca a boca, né? Entendeu? Você fazia no jornal, você tentava divulgar de alguma forma. Hoje, a rede social potencializa a divulgação, mas para que você tenha conteúdo para você divulgar, você tem que ter um site. Você tem que ter um site, vai colocar os seus conteúdos. Vai institucionalizando, né? O que é institucionalizando? Você vai se tornando, colocando mais público aquilo que você já faz. É uma forma de institucionalizar. E aí, como o Edmilson está falando, você às vezes não precisa ainda estar formalizado, mas é importante estar formalizado. Porque quando você faz a sua formalização, o que é formalização? É colocar-se organizado, né? E aí, quando você cria um padrão da sua essência, o que é essência? É aquilo que está dentro de você, aquilo que você faz. Então, esse padrão é importante dentro de um site. Colocar missão, valores, seus objetivos. Aí vem os 17 ODS, tem a relação com isso, né? Que são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Sempre buscar se identificar com aquilo que você faz, com aquilo que está sendo proposto pelo mundo, para que haja conexão dos órgãos governamentais ou de entidades que têm um pouco mais de estrutura do terceiro setor, para te enxergar. Ou, às vezes, a própria comunidade te enxergar, né? Porque você tem a história da oferta e da procura, né? E aí a pessoa tem uma demanda, da pessoa da comunidade. Às vezes, o grande também tem uma demanda. E aí você pode ser o elo de ligação, né, de tudo isso. E aí, para que você seja o elo, tem que divulgar e, no segundo passo, se institucionalizar através do site. E você tem ações. Acho que o mais importante é isso. Você tem muitas ações. Você falou que faz 1000 coisas e realmente faz. Então, é só colocar isso agora de forma que as pessoas possam ver que os parceiros vão surgir. Numa timeline, né? Mas o que é isso? Timeline. Entendeu? Uma linha de tempo, contando tua história, né? Desde quando você faz o marketing individual, entendeu? E independentemente de você estar institucionalizado ainda... O professor está acabando aí, não? Eu estou doido para ir no banheiro. Tá. Falta 10 então tá bom, gente. Sou normal, quero ir ao banheiro. Tá. Falta 8 minutinhos só. Tá bom, então. Tá acabando. Nosso tempo, na verdade, assim, já chegou ao fim. E eu Você só aguenta 8 minutos? Eu estou lembrando aguenta. igual no ônibus lotado. Aguenta sim. Amigos, suas considerações finais sobre o tema, por favor, Hélio e depois Edmilson. Porque eu posso sair, é isso? Porque aí você está liberado, tá? Estou liberado, tá bom. Bom, gente, eu quero agradecer. Esses são os momentos da gente ficar brincando, porque faz parte, né? É alegria, é uma das coisas que a gente precisa compartilhar, é isso. Estar sempre com um sorriso no rosto. E aí eu quero deixar essa dica aí para nosso professor e palestrante, continue com o seu sorriso, né? Porque é o sorriso que abre as oportunidades, que faz a conexão da comunicação, que diz que você está aberto para a parceria, que diz que você está pronto para a atividade, né? Isso é muito bom. E, no caso, você pronta para ajudar, para participar, para se dedicar. O sorriso é tudo, né? Então, continue sorrindo. Essa é a minha dica que eu... Ela é um agente social, né? Independentemente da formalização ou não, você já é um agente social. Você já é uma empreendedora social. Inclusive, esse termo foi tu que cunhou, né? Você que cunhou esse termo. Empreendedorismo social. Tipos de empreendedorismo. Já dei aula disso. Empreendedorismo social. Entendeu? É porque a gente usa assim o termo empreendedor, a gente usa o termo empreendedor muito para o segundo setor. Da pessoa sair ali se tornar autossuficiente, criar seu próprio negócio, gerar renda, empreender de alguma forma. Dentro do social, o empreendedor social é quando ele faz ações sociais, né? Ele está construindo, transformando vidas, socialmente realidades, socialmente, fazendo projetos. Aí você tem empreendedor digital também, que faz empreendimento na área digital. Então, você já tem. Então,
Desculpe te cortar, mas é porque eu estou com mas pressa para acabar, porque eu estou no banheiro. Entendeu? As minhas considerações finais é estamos aqui para contribuir com você, já somos parceiros e vamos continuar sendo sempre, entendeu? Desculpa aí. Eles vão fazer os cortes depois, tu vai ver, Não viu? vai fazer corte não, hein? Faz o corte, produção, faz o corte, tá? Alessandra, Alessandra, suas considerações, amiga. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né, com vocês. Hoje como entrevistada. Empreendedora social. Empreendedora social, mas não faço isso também só para ganhar dinheiro, faço as minhas ações sociais, como é uma OSC disfarçada, né, porque eu faço projetos para mães também, na área da saúde, já fiz alguns, consegui doações de kits, né, para mulheres que estavam grávidas, ajudo pessoas que estão, às vezes, em situação de vulnerabilidade, consigo um doador, olha, você pode doar isso para essa família que eu estou assistindo, que eu sei que realmente está passando necessidade, eu faço alguns desses projetinhos sociais, eu não chamo projetinhos porque são da comunidade. São ações. São ações. Não é pejorativo, não, né? Não, é o porque que são ações pejorativo? pequenas. Não é diminuindo. Diminuindo, né? Menosprezando. Menosprezando. O que é menosprezando? Desprezar. Olha aqui, né? Aí eu gostaria, assim, de deixar expresso o meu agradecimento por ter sido convidada por fazer esse. Lembrar que nós, mulheres, temos o nosso lugar na sociedade, né? A gente não está aqui para competir com ninguém, o educador não está aqui para competir com ninguém. E, principalmente, deixar um alerta para que a gente possa abrir nossa mente e incorporar a essas ações, se juntar a essas ações, né? A ajudar a somar, porque nós estamos aqui para somar uns com os outros, independente se é a OSC, a empresa. Muitas empresas hoje têm parcerias, né? Elas podem fazer ações sociais, devem até fazer ações sociais. A responsabilidade social de uma empresa... Ela é compartilhada, né? O que é compartilhada que todos vão fazer juntos? E é isso. Estou aqui para o que der e vier. Se precisarem, pode falar comigo, Alessandra Bittencourt Rocco. E muito obrigada. Muito obrigado por você ter aceitado. Muito obrigado a todos vocês. Para você que nos assistiu, esse foi o nosso episódio de hoje, onde nós desmistificamos o que é isso. É tirar toda aquela coisa que é de difícil compreensão e trazer de uma forma mais clara esse assunto, aonde nós precisamos, de fato, no terceiro setor, usar uma linguagem acessível, uma linguagem muitas vezes informal, para poder atingir o nosso público-alvo. Então, fique atento a esses detalhes. E você pode, pegando aqui o exemplo da nossa Alessandra, ser um empreendedor do terceiro setor, viu? Vale muito a pena, tá certo? Um forte abraço a você que nos assistiu e nós nos encontramos no nosso próximo episódio do podcast Inova Terceiro Setor.